Fala aí, mamanês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Bora lá para mais um pós-jogo. Tirem as crianças da sala hoje, porque, de verdade, galera, já aviso a vocês, se vocês quiserem otimismo, se vocês quiserem elogios, vamos ressaltar a garra do Palmeiras, vamos falar que o Palmeiras é líder do campeonato, acho que vocês não vão gostar do que eu tenho para falar hoje. Palmeiras ainda é líder do campeonato? Palmeiras já ganhou o campeonato? Não, é muito longe disso mesmo. Mas bora lá falar sobre Palmeiras e Corinthians, porque tem muita coisa hoje que precisa ser falada já hoje com o Palmeiras na liderança, falar de alguns jogadores e principalmente do que foi hoje. Pra mim, o Palmeiras hoje, o que o Palmeiras fez em campo foi uma vergonha e eu vou explicar. Júlio, teve pênalti. A gente vai falar de tudo aqui. Só peço o like, se inscreva no canal e deixa a sua opinião no final do vídeo. Só antes, se você não pagou seu IPVA, você pode pagar em 12 vezes no cartão, isso mesmo, vai no primeiro comentário na descrição, baixe o aplicativo do Gringo e use o cupom VERDÃO20. O que você faz? Coloca a placa do seu veículo, você vai ver os débitos que você tem, multa, licenciamento, IPVA, já venceu a quarta parcela, então pra quem tá pagando aí, vai pagar a quarta parcela. Se você não pagou ainda, galera, resolve tudo agora, baixa no aplicativo e depois que você selecionar os seus débitos, você coloca as parcelas que você quer pagar e coloca Verdão20, você vai ter 20% de desconto no parcelamento. Para te ajudar, o Gringo é um aplicativo credenciado, tá bom? Você tem toda a segurança para fazer a transação. E várias pessoas do canal elogiando, que pagaram, que deu tudo certo, documento CNH na palma da sua mão no aplicativo, então só vai te ajudar, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, Palmeiras 0, Corinthians 0, para mim foi um péssimo resultado do Palmeiras. Pô, Júlio, mas o Palmeiras é líder do campeonato e tal. Galera, 11 rodadas, tá? Temos 11 rodadas, a gente sabe que a nossa briga é com o Flamengo tirou 2 pontos hoje, ganhou do Fluminense, tá 6 pontos ali, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol, que é o último colocado, então provavelmente são 3 pontos a distância, e ainda tem confronto direto, então tem muito campeonato, muita água para passar por baixo dessa ponte. Nós não podemos acabar um clássico desse, olhar aí pra tabela e falar assim, não, tá tudo certo, tá tudo errado? Não tá tudo errado, mas de verdade, gente. O time do Palmeiras, vamos ser sinceros, com os jogadores que tem, se bem que tem alguns ali, 11 contra 10 não ganhar, já é feio. Já é feio. O Corinthians teve um dia a menos de descanso. O Abel não gosta de falar sobre isso, o João Martins não gosta de falar sobre isso, o Palmeiras não vive falando, não, jogo a mais, um dia a mais, um dia a mais, um dia a mais. O Palmeiras teve um dia a mais que o Corinthians. E 11 contra 11, o Palmeiras entrou para se defender. Palmeiras não jogou no primeiro tempo. Qual foi a finalização do Palmeiras no primeiro tempo? O Abel escolheu jogar com Kelvin na esquerda, que pra mim é um erro, porque o Arthur é lateral esquerdo, por que o Arthur não pode jogar? Qual é o problema? O Kelvin já é ruim na direita. Na esquerda ele é o quê? É um desastre, foi o que ele foi hoje. Então, o que me incomodou no jogo de hoje foi desde o começo a mentalidade do Palmeiras. Eu tô jogando na Neoquímica Arena, eu vou me defender, eu vou segurar aqui, eu não vou pra cima dele e tal, tudo bem, não tinha o Vitor Roque, que ficou fora, como eu tinha falado na semana pra vocês, ou ele iria pro banco, ou ficaria fora, titular ele não seria, porque devido à lesão dele, então claramente a lesão dele foi mais séria do que a gente imaginou, vamos ver se no próximo jogo ele volta contra o Atlético Paranaense, nesse meio de semana. 11 contra 11, o Palmeiras já não foi pro jogo, isso já tava me incomodando, E aí eu pergunto, por que o Palmeiras na Neoquímica Arena não pode ir pra cima do Corinthians? Por que no Maracanã o Palmeiras não pode ir pra cima do Flamengo, pra cima do Cruzeiro fora de casa, entre outros jogos? Esse tipo de jogo hoje me faz lembrar jogos dos quais o Palmeiras sofreu eliminações que são aqueles fantasmas que vivem com a gente, Palmeiras e Boca Juniors. Eu vou jogar contra o Boca Juniors na Argentina. Não posso atacar o Boca Juniors. Eu não posso atacar. O Boca Juniors é o Boca Juniors. Pelo amor de Deus, não vou atacar não, senão eu vou tomar um Jinkidama na cabeça aqui. O Boca Juniors era horroroso. Aí veio pra São Paulo, vou atacar não, vou entrar com 2 laterais, dobra de lateral. Aí toma o gol aí no segundo tempo que foi jogar. Era o Abel técnico, gente. Por que eu estou falando sobre isso? A mentalidade de jogo do Palmeiras não mudou. E por que eu tô falando isso nesse jogo? Porque o Palmeiras teve uma melhora no jogo contra o São Paulo muito boa, contra o Botafogo teve uma boa melhora, mas perdeu muitos gols nessas 2 partidas. Mas lá contra o Mirassol, a gente fez 1 a 0 e foi se defender. Mirassol é o último, é o lanterna hoje do campeonato. Contra o Bahia no final de semana, a gente fez 1 a 0 e ficou se defendendo o tempo todo. Aí agora o time tá fresco, mais descansado que o do Corinthians. E com 2 jogadores a mais, 28 minutos de jogo.
E o time não conseguiu colocar uma bola dentro do gol. E foram poucas finalizações. Foi um chute do Maurício de fora da área, que o Hugo Souza espalmou, uma jogada do zagueiro Gabriel Paulista contra, que o Hugo Souza pegou, uma falta que o Andrés bateu, que não foi nenhuma defesa espetacular. Então assim, o primeiro tempo do Palmeiras, 11 contra 11, já foi ruim. Então, quando tem jogos grandes, o Palmeiras vem ganhando umas partidas grandes, sim, mas algumas a gente sabe como. Aqui, vale os 3 pontos? Vale. Só que hoje ficou nítido que o Corinthians tá com uma raiva danada do Palmeiras depois daquela vitória e do título paulista, porque você pode ver que o Corinthians bateu no Palmeiras o jogo todo, bateram o jogo todo, Sobre o pênalti, foi pênalti no Sousa? Foi pênalti, o VAR não chamou? Não chamou, o juiz não deu em campo? Não deu, realmente foi pênalti. Isso não é garantia de vitória. Nós tivemos pênalti na final do Paulista, o Veiga bateu, o goleiro pegou. Um outro jogo do ano passado, o Estevão bateu, o Hugo Souza pegou. Esse goleiro pega pênaltis do Corinthians. Pode gostar dele ou não, mas pênalti ele pega. Então a gente não sabe se a gente ia ganhar o jogo. O que me incomoda é 11 contra 11 e a gente não consegue se impor. Não conseguimos hoje. Aí 11 contra 10. Aí começou um chute fora da área do Maurício e tal. Mas assim, pouco. Bola no pé. O Palmeiras, o problema do Palmeiras é quando ele tem a bola no pé, o adversário, ele pega a bola e fala assim, ó, a responsabilidade é sua. Joga o jogo. O Palmeiras se enrola. Já se enrolou diversas vezes e hoje mais uma vez. E aí o Corinthians com 10 e o Palmeiras girando pra lá, girando pra cá, muitos cruzamentos na área, o Lopes não fez um bom jogo, o Sousa correu, sofreu até algumas faltas ali, mas não é um jogador que tem drible, que consegue quebrar uma linha como o Alan quebrou. O Alan fazia um jogo muito ruim e depois que nós ficamos 11 contra 9 ele começou a jogar. Aí ele começou a pegar a bola, começou a driblar, começou a criar situações, fez jogadas individuais ali, conseguindo driblar, quebrar linhas, fez uma boa jogada pelo lado direito. E aí começaram as jogadas que ele começou a fazer individuais ali pelo lado do campo. Mas é só ele que faz. O Palmeiras não tem outro jogador que dribla. O Flaco Lopes, achei que ele jogou... É um jogador que sai da área e consegue driblar, mas ele não fez muito isso hoje. E hoje nós precisávamos dessas jogadas dele, então nós não temos outro. Sousa não faz isso. O Luigi. Vamos falar do Luigi e do Felipe Anderson, assim, que entraram no jogo? Não tem condição de estar no banco do Palmeiras. Eu falei no meio de semana do Felipe Anderson. Por isso que quando a janela estava aberta, eu falei, contrata outro atacante. Contrata outro ponta. Não, eu vou trazer só o Marlon Freitas e o Arias, e tá bom. Aí quebrou o Vitor Roque, o Paulinho tá machucado, o Arias suspenso. É o que acontece. Eles entram e não conseguem fazer nada. Inclusive o Felipe Anderson entregou um contra-ataque pro Corinthians, a gente quase tomou o gol. Belíssima defesa do Carlos Miguel. Então assim, se você for olhar pra tabela, legal, tal, o Palmeiras tá na liderança do campeonato, mas assim, gente, hoje você jogou contra 9 jogadores e o Palmeiras não conseguiu empurrar o Corinthians. E tomamos um contra-ataque, ainda quase tomamos o gol. Então assim, esse time deixa um ponto de interrogação gigantesco no sentido de como que vai ser o Palmeiras. Vamos falar a verdade, que escancara. Como é que vai ser o Palmeiras contra o Flamengo no confronto decisivo que vai ter? No Allianz, no Maracanã, se tiver uma quartas de final, uma semifinal, precisar ir pra cima, se eu perder o primeiro jogo, sendo que com a bola a gente não produz. A gente cruzou um monte de bola na área hoje, galera. Então assim, é muito fácil olhar pra tabela e falar, não, tá tudo certo. Empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena é ruim? Não é. Mas devido às circunstâncias, foi um resultado horrível. O Corinthians ganhou da gente no Allianz Parque no ano passado com o Aníbal expulso. A gente perdeu 2-0, gol do Bidu e do Gustavo Henrique. Então, quando eu venho aqui, agora vocês vão entender, e eu quero saber o seu comentário, e já vou falar da agressão que teve lá na Neoquímica Arena, tá? Teve agressão no Luigi. Quando eu venho aqui num pós-jogo que o Palmeiras ganha e fala, olha gente, o Palmeiras recuou, fez um gol, abdicou do jogo, ó. Contra o Mirassol ficou com a bola. Contra o Vasco, fomos dominados. Contra o Botafogo, a gente perdeu muito gol. Contra o São Paulo, 25 minutos do segundo tempo ali, o São Paulo ficou com a bola, mas eles não conseguiram criar nada. Quando fazem isso com a gente não cria nada. E aí eu tenho um raciocínio. No final do jogo, se o Palmeiras fizesse 1-0 no Corinthians aos 40 minutos, vocês acham que o Palmeiras iria pra cima pra fazer 2-0 e matar o jogo? Ou o Palmeiras iria recuar? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai responder que o Palmeiras recuaria. E o Palmeiras faria isso mesmo. Porque o Palmeiras já entrou no jogo lento e descansado. Então eu queria muito saber o que o Abel falaria sobre isso. Inclusive o efeito suspensivo acabou de ser concedido ao Abel Ferreira.
Tá liberado pra ficar no banco, mas depois do jogo contra o Corinthians, né? Mas, de toda forma, o Corinthians teve 2 expulsões, com as agressões, uma agressão e a outra foi um gesto obsceno que o jogador do Corinthians fez, mas o que me preocupa é a falta de futebol em jogos como esse. Esse era o jogo pra ganhar, chegar a 28 pontos, manter a distância de 8 pontos pro Flamengo, e provavelmente seria 5, porque o Flamengo vai ganhar esse jogo a menos, mas é um negócio assim que esse tipo de jogo levanta uns fantasmas. Levanta, seu Felipe Anderson, uma partida ridícula do Luigi, e a gente fica tocando pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, e aí chuta. O Luigi teve uma hora que fez uma jogada que era pra tocar no meio sozinho, ele foi e chutou. É um jogador que não tem repertório e ainda não tem muita inteligência pra jogar. Então assim, se você quiser, do outro lado, me criticar porque eu tô falando mal do Palmeiras hoje e tal, você tá no seu direito, você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando, mas é decepcionante, extremamente frustrante um time que tem os jogadores que tem. O Abel está 5 anos e meio no Palmeiras, ele entra com lateral. Outra coisa, o Palmeiras entrou no segundo tempo, já era pra ter mudado o time, já era pra ter entrado com o Felipe Anderson lá na esquerda, pra ir pra cima, pra você ter mais amplitude, tanto do lado direito com o Alan, como do Felipe Anderson, pra abrir o campo. O Palmeiras encurralar o Corinthians, não, ele demorou pra mexer o João Martins. Eu falo o Abel porque ele é o treinador, o João Martins vai fazer o que o Abel vai mandar. Então demorou pra mexer no time, sabe? E algumas peças que não foram contratadas. Faltam jogadores ainda, que quando machuca um ou outro ali, um tá suspenso, você percebe que tem jogadores ali que não vão. Então vocês têm a opção de corrigir isso no meio do ano. Mas de verdade, foi extremamente frustrante o resultado de hoje. Seguimos na liderança, tal, mas nós não ganhamos nada ainda, galera. Não tá tudo errado. Mas o que continua me incomodando para terminar o pós-jogo, o Palmeiras não sabe o que faz quando tem a bola. Você tem a bola. Por isso que o Palmeiras, para terminar o pós-jogo, que ficou longo, quando o Palmeiras faz 1-0, por isso que o Palmeiras recua. Porque o Palmeiras muitas vezes não sabe como trabalhar o jogo. Ele prefere jogar em transição, ele prefere jogar no erro, fazer um gol de bola parada ali, errar. Quando o adversário erra, facilita a nossa vida, porque se nós tivermos que colocar a bola no pé para jogar, a gente se enrola como se enrolou hoje em alguns confrontos que nós somos eliminados em mata-mata jogando dentro do Allianz Parque. O Corinthians tinha 9, gente. 9. O time do Corinthians não tá jogando essas coisas. Decepcionante demais. Deixa aí seu comentário. Não tem como, galera, ficar satisfeito com o que aconteceu hoje na Neoquímica Arena. Luigi agredido quando tava indo pro DOP por um funcionário do Corinthians. Parece que teve confusão. Teve confusão, sim, ali nos corredores. Quando os times estavam no túnel e quando o Luigi estava indo para lá, o vestiário foi agredido por um funcionário do Corinthians. Estão dizendo que teve confusão com segurança do Palmeiras também, com outros, e vai ser feito um BO contra esse cara que agrediu o nosso jogador. Já tivemos um desempenho ruim contra o Júnior Barranquilla, tivemos a bola, não conseguimos construir. O campo era ruim, hoje o campo não era ruim. Estávamos descansados, então acho que precisa parar um pouco só de olhar para as desculpas e olhar para o problema que nós temos, que é a bola no nosso pé e ficar cruzando bola na área. Bom, quero saber a sua opinião. Grande abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre. Sobre o pênalti. Foi muito pênalti no Sousa. Muito. Mas aí aquele negócio. O VAR não deu. Eu não vou ficar usando isso como muleta, tá bom? Porque nós tivemos 11 contra 9 pra ganhar o jogo. Eu sei que não tem nada a ver. Tá, não deram. Mas aí sabe o que a sua presidente vai fazer? Sabe o que a nossa presidente vai fazer amanhã? Nada. No máximo ela vai mandar uma notinha pra CBF. Olha, por favor, gostei do que aconteceu aqui. E outra coisa aqui de bastidor, o Corinthians está querendo uma negociação, um acordo para não levar as brigas do jogo para o campo policial. O Palmeiras está relutante porque teve agressão. Tem que passar pano mesmo não. Se agrediu, vai ter que responder pelo que fez. É o que eu acho. Um abraço. Para trazer os dois lados aqui, o Corinthians também soltou aqui uma nota dizendo que também vai denunciar, vai para a justiça, porque o Gabriel Paulista, folgado, hein? Folgado, hein, irmão? Nossa senhora, hein? Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por segurança do Palmeiras e irão registrar boletim. Então parece que o pau quebrou lá dentro. Mas dentro de campo, infelizmente, a gente não conseguiu amassar os caras e dava pra ter feito isso. Aquele abraço.